Boa tarde, Adriano. Eduardo Trovão, do Futebolês. Dentro do que é planejado, o que está acontecendo? Assim, tudo que vocês planejaram está acontecendo? Tem algum caso que, chamou a atenção, vamos dar uma segurada nesse ou naquele jogador? Como é que está? Na verdade, assim, é uma arte mesmo, porque a gente planeja o treinamento, planeja seguir com as avaliações, só que há um constante monitoramento. Então, sempre existe sutis mudanças da estratégia de treinamento para que o atleta ele possa, talvez, descansar mais naquele dia ou então aumentar um pouco mais a carga de treino. Isso, assim, baseado no GPS que eles usam diariamente. Nós temos condições de avaliar o quanto que eles correm nos treinos e nos jogos. Também as avaliações termográficas que são feitas. A gente sabe como que o atleta chega desgastado para treinar. Então, muitas vezes, são tomadas decisões até pontuais e individuais. O atleta treina um bloco a menos, ele faz um exercício com mais segurança, talvez na academia. Então, existe sempre essa alteração do planejamento que é pontual, porque constantemente eles são muito bem monitorados. Quem é do elenco que está correndo mais aí nos jogos? O que o GPS aponta? Tem muito físico igual do Tinga aí, que não para de correr o jogo todo? Tem, assim, no elenco, se você for pensar, né, que bom que hoje os atletas eles estão cada vez mais profissionais, né? Muitos deles nas férias treinaram, seguiram orientações ou do próprio clube ou então procuraram algum personal, então muitos já chegaram num nível bem interessante, né? E normalmente os que correm mais são os atletas do meio para frente ali, né? Os extremos, né? Os meias. Então, a gente ainda está com o objetivo de fechar 30 dias de evolucionar mesmo esses atletas, mesmo jogando. Começamos no dia 10 de janeiro, vamos pensando em 30 dias, tem até 10 de fevereiro, que é para propor ainda para eles a evolução da parte física, e após isso vamos começar a pensar nas recuperações entre jogos e administrar bem as cargas nessa sequência de jogos congestionados. Okay? Adriano, tu falou sobre o GPS. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como é feito esse monitoramento, né? O que puder falar, lógico. Uhum. Mas a gente fica nessa curiosidade, né? Tantos jogos, os atletas vão se desgastando com o tempo, vocês vão percebendo ali se existe um risco maior de lesão para o atleta e já... Professor, né? Sim, como é que é feito isso? Então, todo atleta aqui ele tem o seu valor individual de referência. Por exemplo, o Tinga, ou o Lucas Crispim, ou o Tite, cada jogador ele tem o seu valor de referência, e quando esse valor de referência ele começa comparando um jogo com o próprio valor do atleta, a gente começa a ver que está começando a destoar, aí já chama atenção para a gente analisar outras variáveis, como o atleta está se reportando, como ele está se sentindo cansado, se o sono está ok, se a alimentação está boa. A gente chama o atleta para participar também desse controle de carga. Assim, a gente se baseia muito nos números, mas a conversa com o atleta é um dos principais vínculos que a gente tem para poder controlar essa carga de treinamento, né? E, além disso, a conversa entre os departamentos ela é bem importante, assim, né? Muitas vezes a gente conversa com o setor da medicina, o que o atleta está sentindo, onde que o atleta está sentindo mais dor, conversa na psicologia, como que está o estado de humor dele, e com todos os setores estão participando em prol do atleta mesmo para monitorar, usando o GPS como mais uma ferramenta para que possamos ter insights para assegurar uma evolução segura deles. Adriano, estamos às vésperas do primeiro Clássico Rei, né? Sim, um jogo que para a cidade. Fortaleza fez 2 jogos, o Ceará fez um só. Você, como profissional da fisiologia, ao passo que eu imagino, pelo menos, que o entrosamento, no caso do Fortaleza, possa estar um pouco mais em vantagem, até pelos desfalques todos que o Ceará teve e fez um jogo só, e o Fortaleza 2. Existe um desgaste maior porque o Ceará não jogou no meio dessa semana? O que você pode dizer sobre isso? Assim, sempre a semana, quando ela só tem apenas um jogo, ela é mais interessante para uma preparação, né? Até psicologicamente, a gente passou a pensar no Ceará mesmo depois do jogo do Floresta, né? E na parte física a gente até prefere a semana aberta porque conseguimos controlar bem a carga desse atleta, então propor um trabalho individual que aquele atleta necessita mais. Então, realmente, é uma vantagem jogar uma vez por semana. Mas no entanto, também é uma vantagem também, né,
você ter um jogo a mais com algumas trocas, igual aconteceu também, para que tenha um rodízio entre os atletas e eles possam usar o jogo também como uma ferramenta de treino e evolução também, não só física, como para outros fatores também. E para esse clássico, Adriano, tá todo mundo ok? Como que está essa estrutura dos jogadores? Tem alguém que está mais voltando agora? Assim, praticamente todos ok, né? A gente tem um caso do Ângelo, que está num trabalho de transição do departamento médico para o departamento físico, né? Mas todos eles, a maioria, já estão treinando e estão conseguindo entregar bons desempenhos durante os treinamentos. O Fortaleza tem aumentado a sua estrutura nessa parte de fisiologia? Sim. Eu cheguei aqui em março do ano passado. Aí, pouco tempo depois que eu cheguei, o Fortaleza adquiriu a câmera termográfica, investindo mais no departamento de fisiologia. Essa câmera ela procura avaliar o estado de inflamação do atleta a partir do calor emitido pela pele dele. Então, é bem interessante assim. E, além disso, o Fortaleza ele vem melhorando um pouco os recursos tecnológicos dos outros setores, melhorou a área de recuperação do clube também, depois do tempo que eu cheguei até aqui. Então, o clube também está com esse pensamento de crescimento constante também. Voltando ainda sobre que ela perguntou, sobre todos os jogadores estão ok ou não, o que o torcedor mais quer ver, claro, o principal nome é o Romero, saiu no bid, está no bid, está legal, como diria nosso companheiro Miguel Júnior, pode ir para o jogo, depende só do Vojvoda agora, e o torcedor quer saber qual é o estado de fato do Romero. Assim. Ele chega bem, um pouco atrás, ou está voando, como é que ele está? Não, está voando ainda não, mas ele já estava treinando antes de vir para cá, mas está progredindo aos poucos ainda, está em um estado de evolução de parte física também. Finalizamos? Muito obrigada, Adriano.